Deus não descarta você, mesmo quando você faz tudo errado, mesmo quando você apronta, mesmo quando você erra, mesmo quando você falha em cumprir o seu propósito aqui na terra. Deus não vira as costas para você, Deus não te joga fora, Deus não te joga fora, como muitos fazem no dia de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, pastor Vanderlei Coutinho. Estamos chegando para mais um momento de fé, mais um momento de esperança. É o momento da oração de meio do dia, o grande clamor de meio do dia. É nesta quinta-feira maravilhosa, abençoada por Deus, que oportunidade os céus nos concede neste momento de podermos entrarmos mais uma vez aqui para juntos falarmos com Deus por meio da oração, para juntos conversarmos com o nosso Pai. Eu tenho plena certeza de que Deus tem uma bênção para a sua vida, a sua casa, a sua família neste dia abençoado. Deus te abençoe, deixa seu joinha, é muito importante para que a plataforma recomende este conteúdo para outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, estamos apenas começando. Deus abençoe. Queridos, e eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração neste dia abençoado. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração e a minha Bíblia está aberta hoje no livro de Apocalipse. O capítulo é o de número 4 e o versículo é o 1. Apocalipse capítulo 4, verso 1, nós vamos ler a palavra do Senhor, a palavra que produz vida, a palavra que traz esperança. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. Deus te abençoe, queridos. Gostaria de ler Apocalipse capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus nos diz assim: Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Meus irmãos, gostaria de falar um pouquinho sobre a condição natural do homem. A condição natural do homem. O homem natural, ele vive sempre preso às coisas terrenas, não é? O homem, ele é preso, vive sempre preso a coisas terrenas. Ele é limitado pelo que vê, ele é limitado pelo que toca, ele é limitado pelo que possui. Isto mesmo, o homem natural vive preso às coisas desta vida, às coisas terrenas, e ele acaba sendo limitado pelo que vê, ele acaba sendo limitado pelo que toca, limitado pelo que possui. A sua atenção, na maioria das vezes, está voltada para este mundo, e isso acaba o distanciando da realidade espiritual e da comunhão com Deus. O homem, ele acaba se distanciando desta realidade. Eu sempre digo que, assim como você está vendo o mundo físico, existe o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é tão real quanto ao mundo físico em que vivemos. Só que
a atenção do homem voltada para as coisas deste mundo o distancia desta realidade espiritual e da comunhão com Deus. Aí, todo homem acaba vivendo aprisionado, carrega dentro de si o desejo de libertação, ainda que não saiba exatamente de onde virá esta saída da libertação. Ele não sabe de onde vai vir esta libertação, ele não sabe ainda. Agora, João nos ensina aqui que a resposta não está ao redor, a resposta não está na horizontal, a resposta está na vertical. João vai nos ensinar isso. João aqui, perdão, João aqui não tentou abrir portas na terra. João aqui olha para onde? Para os céus. E João, se você observar no contexto em que ele estava, João estava numa ilha, preso em uma ilha. E é nesta ilha que João ele vai olhar para os céus. Então João não tentou abrir portas na terra, ele olhou para o céu. Então nos ensina que a resposta não está na horizontal, mas está na vertical, está acima. Então o texto diz: eis que estava uma porta aberta no céu. Aqui é a oportunidade de salvação. A porta aberta aqui representa, sabe o quê? A graça de Deus disponível. É a graça disponível. Esta porta aberta no céu representa a oportunidade que temos de acesso a Deus. É aqui o caminho para a eternidade. Jesus ele vai declarar em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará pastagem. Ou seja, a salvação não é um sistema, a salvação não é uma religião, a salvação não é uma filosofia. A salvação aqui é uma pessoa. Não existem várias portas, só existe uma porta, apenas uma porta que existe. A porta está aberta, mas ela precisa ser atravessada. A porta que está aberta precisa ser atravessada. Muitos veem a porta, agora poucos decidem entrar por esta porta. Então a primeira lição que aprendemos aqui é que eis que estava uma porta aberta no céu. Aqui é a oportunidade de salvação. E a porta, você já sabe quem é. Escreve aí, quem sabe quem é esta porta que está aberta? Escreva nos comentários, porque a porta, ela não é um sistema. A porta não é uma filosofia, uma religião. A porta é uma pessoa. Qual o nome dela? Qual o nome desta porta que está aberta? Escreva aí nos comentários. Segunda lição que eu aprendo, a primeira voz. Olha só, como de trombeta. A porta estava aberta e a primeira voz que ele escuta é uma voz como de trombeta. Sabe o que é isso? O chamado do Espírito Santo. A trombeta na Bíblia está ligada a uma convocação. A trombeta está ligada a um alerta, a uma direção divina. E esta voz não é confusa. Esta voz, ela é clara, ela é firme, ela é autoritativa. Esta voz, Deus ainda fala, Deus ainda se manifesta, mas nem todos estão dispostos a ouvir Deus falar. Então o Espírito, ele chama ao arrependimento.
O Espírito está chamando a santidade, chama a uma vida mais profunda com Deus. Agora, quem ignora a voz perde a oportunidade da porta. Eu vou repetir. Quem ignora a voz, o alerta do Espírito Santo, perde a oportunidade da porta. Terceira lição que eu aprendo é: sobe aqui. Olha só, o chamado para uma vida espiritual superior. Aqui ele está recebendo um chamado: sobe aqui. Não é apenas aqui um deslocamento, é uma transformação de nível, de baixo para cima, de baixo para cima. É uma mudança, é uma transformação de nível. Deus quer uma transformação. Deus quer que você suba. Subir aqui fala de romper com aquilo que é carnal. Subir aqui fala deixar o terreno. Subir aqui fala de buscar as coisas do alto. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2 fala: pensai nas coisas que são de cima. Então, isto é subir. Não fala apenas de um deslocamento, não. Está falando de uma transformação de nível. Deus não nos chama para viver presos ao chão, presos à terra. Deus não nos chama para ficarmos presos às coisas daqui. Ele tem coisas grandiosas para as nossas vidas. Há níveis espirituais que só são alcançados pela nossa renúncia. Amém? Se nós renunciarmos, vamos alcançar estes níveis espirituais. Então não se conhece a glória permanecendo ou vivendo na superficialidade. Deus não quer superficialidade. Deus, ele quer profundidade. Então há níveis espirituais que só serão alcançados pela renúncia. Então não se conhece a glória permanecendo na superficialidade. Ei, Deus quer que você saia da superficialidade. E para sair, você vai ter que levantar a cabeça, olhar para cima. Amém? Sobe aqui. Deus está chamando. Você, sobe aqui. Sobe aqui. O que eu tenho, você precisa subir. Ei, transformação de nível. Deus está falando. Aí vai dizer, mostrar-te-ei. Aqui fala a revelação dos segredos de Deus. Gente, eu estou em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Então fala aqui da revelação do segredo. Então Deus não se revela. Na verdade, Deus não revela os seus segredos a curiosos, mas a intimistas. É aquele que está na intimidade. A curiosos não, mas aquele que vive na comunhão. Deus revela os seus segredos. Agora a revelação, ela fala do quê? A revelação, ela fala de comunhão. A revelação, ela fala de quê? Da obediência. Fala da proximidade com o nosso Deus. Salmos 25:14 diz: o segredo do Senhor é para os que o temem. Então Deus se revela a quem sobe. Deus se revela a quem sobe. Agora, quem permanece no nível natural vive apenas de informação e não de revelação. Agora, quem decidiu subir, mudar de nível, vai viver da revelação de Deus. Ou seja, a revelação sustenta o cristão nos dias difíceis. A revelação da palavra de Deus, a revelação dos céus vai nos sustentar nos dias complexos. Então, a conclusão que eu tiro desta passagem bíblica que eu li
Na mesa de café hoje, tomando café com a minha esposa, meditei nesta palavra, eu trouxe esta palavra hoje pela manhã. A decisão aqui, a decisão que define a eternidade aqui. Só através de Jesus a porta se abre, porque Jesus é a porta. Agora, só quem responde à voz de Jesus, a voz do Espírito Santo que sobe. E só quem sobe vê. Só quem entra participa da eternidade. Então o céu está aberto. A voz continua chamando. A porta permanece disponível, mas a decisão, ela é pessoal. O homem se perde não por falta de porta, mas por não entrar pela porta, por não passar por esta porta. Então, que lições que aprendemos? Toda libertação, ela começa quando paramos de olhar para a terra e olhamos para os céus. Chegou a hora de olhar para os céus. Enquanto o homem olha para baixo, ele vai permanecer preso. Quando olha para cima, ele vai encontrar a saída que vem de Deus. Aprendemos que a revelação divina só é concedida a quem aceita subir. Deus não revela os seus mistérios a quem insiste em permanecer no mesmo nível espiritual. Deus, ele quer que você decida hoje. E por último, a eternidade começa quando o homem atravessa a porta. A vida eterna não começa após a morte. Ela começa quando se entra por Cristo. Cristo é esta porta. Guarde esta palavra no teu coração e viva o melhor de Deus para a tua vida. Eu quero orar neste momento, nesta oportunidade maravilhosa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória. Permanece para todo o sempre. Amado Deus, soberano, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me coloco diante de sua presença em oração, nesta hora, neste momento, nesta oportunidade que o Senhor nos concedeu de chegarmos até aqui. Obrigado pela oportunidade que nos deste de ouvir a sua palavra neste dia, ouvir a tua voz neste dia. Nós acreditamos na ação direta do teu Espírito Santo, acreditamos na ação direta do teu Espírito, meu Pai, e nós te louvamos, te engrandecemos, porque tu és um Deus fiel, um Deus que peleja pela causa dos aflitos e dos necessitados. Mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui clamando ao Deus vivo e poderoso. Senhor, obrigado. Obrigado por falar conosco. Obrigado por nos chamar, meu Deus, ao arrependimento, à santidade. Ó Deus, uma chama a uma vida mais profunda com o Senhor. Deus, quantos têm ignorado a tua voz e estão perdendo a oportunidade da porta. Senhor, obrigado por puxar as nossas orelhas. De vez em quando o Senhor puxa as nossas orelhas, porque o Senhor tem algo muito maior do que nós imaginamos.
E eu louvo a Ti por esta oportunidade de Te buscar, de Te clamar aqui agora, a oração do meio do dia, o grande clamor de meio do dia. Eu louvo ao Senhor, eu engrandeço o Teu nome na beleza da Sua santidade. Meu Deus, que a Tua boa mão possa tocar, que a Tua boa mão possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, de cada uma das minhas irmãs, que haja um mover do Espírito Santo, que haja um mover do Espírito Santo, que haja um trabalhar do Espírito Santo nesta casa, nesta vida, nesta família, nesta hora maravilhosa, nesta oportunidade que os céus está nos concedendo agora. Eu louvo a Ti, Senhor. Meu Deus, aonde quer que existe alguém neste momento doente, enfermo, esta pessoa que precisa de um milagre, que precisa de uma transformação, que precisa de uma libertação, vai tocando agora aonde existe alguém doente, vai tocando agora, vai repreendendo de sobre a vida destas pessoas, toda doença, toda enfermidade, tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não provém do Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, eu expulso agora, eu repreendo agora, vai saindo agora todo mal, que todo mal seja repreendido, que todo mal seja repreendido agora, que toda força do mal caia por terra nesta vida, caia por terra nesta casa, caia por terra nesta família. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás, verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás leão áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meu Deus, meu Pai, é mais um dia, é mais uma oportunidade. Toca agora, toca neste homem, toca nesta mulher. Em nome de Jesus, vai saindo agora todo mal saia agora, seja repreendido agora e que haja paz. Meu Deus, esta mulher que está com dores agora, abdominais, que seja curada, que este mal que está no estômago seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu repreendo as enfermidades nos ossos desta pessoa, eu repreendo esta enfermidade na pele, esta enfermidade no sangue, esta enfermidade no cérebro, em nome de Jesus, eu repreendo pelo poder que há no nome de Jesus. Eu expulso toda ação do diabo, eu profetizo sobre esta vida a bênção do Senhor, que repouse sobre esta casa, a bênção do Senhor, que repouse sobre esta família,
a bênção do Senhor, eu repreendo, eu expulso e declaro em nome de Jesus, esta pessoa está abençoada. Deus, livra esta pessoa desta dívida terrível, livra ela, guarda ela desta dívida, Senhor. Ajuda ela a vencer esta dificuldade na vida financeira. Eu abençoo a vida dela agora, a família dela agora, e eu declaro vitória em nome de Jesus. Deus, abençoa em nome de Jesus, que haja salvação, transformação, libertação em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Deus abençoe. Pode declarar em nome de Jesus. Eu quero perguntar: tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, reconciliar, voltar, renovar a sua aliança com Deus? Tem alguém entre nós que você deseja aceitar, voltar, renovar a aliança com Deus? Se tiver alguém, é só você dizer: sabe o que, pastor Vanderlei? Eu quero aceitar Jesus, pastor. Eu quero voltar para Jesus, pastor Vanderlei. Eu quero fazer um concerto com Deus. Você quer? É só você dizer: eu quero, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus agora. Você quer? Então diga: eu quero, e você vai orar assim: Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, eu volto para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto renovando a minha aliança com o Senhor. Eu prometo ser fiel. Bom, você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore: Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Pastor, o que faço? Ei, procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia, procure a liderança e diga que você aceitou, voltou, renovou a aliança com Deus e quer servi-lo ali, tá bom? Deus abençoe e fica firme com Jesus. Amém? O Senhor repreendeu uma enfermidade no estômago de uma irmã, inclusive você estava com fortes dores, você foi curada por Jesus, tá bom? O Senhor está dizendo ao meu coração que a porta que Ele abriu ninguém fecha, amém? Isso está falando de uma porta na vida financeira. Descansa teu coração, há um Deus no comando. O Espírito Santo fala ao meu coração, sim, o dinheiro que não saía, eu via caindo na sua conta, amém? Deus vai honrar estas duas pessoas que aqui estão. Espírito Santo fala ao meu coração, tem aqui, irmãos, 6 pessoas e estão ansiosas demais. Ei, confia, há um Deus no comando, cuidando de tudo. Nunca foi você, nunca foi o homem, sempre foi Deus. Amém? Irmãos, haverá salvação na família de 15 pessoas aqui. Você vai ver o que vai acontecer. Tem conversão acontecendo, hein? Toma posse, a libertação chegou. Amém? Toma posse, eu vejo 2 pessoas aqui com esta vitória nas mãos. A libertação, ela chegou dos céus para a vida de alguém aqui. Deus abençoe. Isso, Deus abençoe. Gente, eu vou ficando por aqui e não se esqueça disso, hein? Que o Espírito Santo está chamando você, está convocando você, e bem claro, para você olhar para cima. Tem muita gente olhando só para as coisas da terra aqui e não está vivendo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus desde agora para todo sempre. Amém, 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 Senhor Jesus. Um abraço aqui para o meu amigo pastor Josimar Ferreira. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela sua audiência. Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Até logo mais à noite.